Depois da separação entre a África e a América do Sul, no período Triássico, há mais de 200 milhões de anos, surgiram no Rio Grande do Sul os primeiros dinossauros do mundo. O que era antes um imenso deserto transformou-se em grandes florestas, planícies e rios que permitiam que a vida se renovasse. Os herbívoros tinham alimentos e, ao mesmo tempo, serviam de alimento aos carnívoros. E aí, galera, a vida era dura naquela época, vocês nem imaginam. E é isso que nós vamos mostrar. Manda ver! Há 230 milhões de anos, os grandes predadores no Rio Grande do Sul eram os tecodontes. Esse espécime aqui foi coletado na década de 70. Mais recentemente, a gente encontrou um outro desse mesmo tipo no município de Dona Francisca. Esse crânio é o mais completo de um tecodonte em todo o mundo. E ele foi encontrado no município de Candelária, na década de 60. Mas olhando para ele, por que não é um dinossauro, né? Olhando só a cabeça, ele tem todas as feições de um dinossauro. Porque, na verdade, a grande novidade dos dinossauros não estava no crânio, na cabeça, e sim na parte do esqueleto. Foram os primeiros animais bípedes. Os tecodontes são anteriores aos dinossauros, mas são da mesma linha. São parentes, mas eram quadrúpedes. Um tecodonte adulto chegava a ter 7 metros de comprimento. Viram? Os caras eram uns quadrúpedes, enquanto eu, um charmoso bípede. Aqui nós temos um esqueleto praticamente completo de um tecodonte. A parte que estava aparecendo dele era essa parte aqui, que é a parte do início da cauda. Aqui são os ossos da bacia, né? Aqui é o fêmur, o osso da pata, e aqui toda a coluna vertebral, inclusive com as costelas ainda articuladas no lugar. E daqui para cá o material está todo desarticulado. Apesar de estar desarticulado, né, aqui vocês podem ver toda uma sequência de vértebras da coluna vertebral. Pegando aqui uma sequência de 2 vértebras, né. Aqui a gente tem essa peça bem grande, que é uma cintura pélvica, né, a região do quadril, então, desse animal. Isso que eu estou segurando é parte da maxila, dessa região do crânio, com seus dentes. E aqui tem ossos que a gente chama de ossos longos, né, ossos de membros e também de cintura, aqui, escapular. Isso aqui é um fêmur, bastante pesado. Era um animal quadrúpede, grande carnívoro, né, que viveu aqui no período Triássico do Rio Grande do Sul e também é encontrado em outras regiões do mundo. Apesar desse modo de fossilização aqui que desarticulou uma boa parte do material, ele consiste num dos materiais mais completos de tecodontes existentes no mundo. E no Brasil aqui é o material mais completo. Então ele acrescentou um monte de informações àquelas que a gente já conhecia a partir daquele crânio grande que veio do município de Candelária. Neste período, o Triássico, aqui no Rio Grande do Sul, além dos dinossauros, surgiram também os mamíferos, que têm origem nos sinodontes, um animal semelhante ao cão. Bom, dinossauros e mamíferos, eles têm uma origem comum, que data lá do final do período Carbonífero superior, mais ou menos uns 300 milhões de anos. Mamíferos e dinossauros, vamos dizer assim, eles fazem parte de um grupo que a gente chama de aminiotas, que se difere dos anfíbios que vinham antes deles, em termos de tempo geológico, porque foi o primeiro grupo a adquirir independência da água para sua reprodução. Eles passaram a gerar, então, filhotes, embriões, protegidos por uma camada que a gente chama de amnio, que dentro dessa camada, então, teria um líquido que protegeria o embrião de ressecamento e de choques mecânicos, né? Com isso, esses aminiotas puderam colonizar regiões que os anfíbios não tinham acesso, regiões mais distantes de corpos d'água, por exemplo. Neste período, a luta pela sobrevivência fez com que algumas espécies desaparecessem. Essa cena aqui representaria uma paisagem no interior do Rio Grande do Sul no período Triássico Superior. E essa cena, então, é caracterizada pelo rincossauro, que é esse animal de lá, que seria o herbívoro dominante nessa época, não apenas aqui no Rio Grande do Sul, mas em todo o mundo, era o animal mais abundante do mundo nessa época, né? E, a seu lado aqui, um predador, né, que seria um sinodonte. Os sinodontes, né,
é um grupo que está diretamente relacionado com a evolução dos mamíferos. Tá? Então, a nossa linhagem dos mamíferos tem a ver com esse animal aqui. Os rincossauros, por serem animais dóceis, não conseguiram sobreviver nesta luta. Os rincossauros, então, aqui um exemplar original, então, com crânio e mandíbula, recebem esse nome em função dessa peculiaridade aqui, desse bico. Rinco quer dizer bico. Então, o rincossauro seria um lagarto com bico. Então, eles têm essa articulação aqui entre esse bico superior com essas duas pontas inferiores, e a gente presume, então, que esse animal usaria esse bico para pegar frutas, sementes, né? Se alimentaria basicamente desse tipo de coisa. Existiam 3 espécies de dinossauros carnívoros naquela época. Um vivia aqui no Rio Grande do Sul, chama-se Stauricossauro e foi encontrado na região de Santa Maria. Os outros 2 foram encontrados na Argentina, em rochas da mesma época, e se chamam Eoraptor e Herrerasauro. Desses 3, Eoraptor e o Stauricossauro, que é o nosso dinossauro, eram dinossauros pequenos, eram aproximadamente do tamanho do Guaibasaurus, talvez até um pouquinho menores que o Guaibasaurus, e o Herrerasaurus era um pouquinho maior, mas os 3 eram muito semelhantes. Então, eles também são animais caracteristicamente bípedes, né, ágeis, e este sim tem alguma evidência de dentes e partes de crânio, mostrando que eram realmente animais carnívoros, né? E a caça mais abundante que existia, né, tanto aqui no Rio Grande do Sul quanto na Argentina, eram os rincossauros. Então, provavelmente, estes eram o alimento preferencial dos primeiros dinossauros quando estes surgiram no planeta. Da mesma linhagem dos dinossauros surgiram os grandes répteis como o Purussauro. Era um animal que tinha um tamanho entre 12 a 15 metros e pesava até 10 toneladas. Só o crânio do Purussauro chegava a ter 2 metros de comprimento. Assim como os purossauros, os jacarés e os crocodilos também são descendentes diretos dos dinossauros. São grandes as semelhanças entre os jacarés e o pré-histórico Barberenachamps nodosa. Este animal, com 3 metros de comprimento e peso aproximado de 250 quilos, viveu na paisagem triássica do Rio Grande do Sul, há cerca de 225 milhões de anos. Outro exemplo de réptil deste período é o Aetossauro. Este animal tinha 3 metros de comprimento e também pesava 250 quilos. Era um animal que tinha o corpo coberto de placas ósseas, semelhantes aos crocodilos atuais. Mas esta galera toda não ficou só aqui, se espalhou pelo mundo. Nesta época, ocorreu uma grande migração de animais entre a América do Sul e a América do Norte, e daí para o mundo. Tudo começou com o surgimento de uma ligação entre os 2 continentes, chamada Istmo do Panamá. O surgimento da Cordilheira dos Andes se deve assim como do Istmo do Panamá, se devem ao mergulho da placa oceânica pacífica por baixo do continente sul-americano, o que ocasiona a deformação das rochas na borda desse continente, gerando a cadeia de montanhas. Bom, o desenvolvimento inicial do Istmo de Panamá começou como ilhas, e a migração dos animais do hemisfério norte para o hemisfério sul se dava através de animais que passavam de ilha a ilha, os chamados saltadores de ilhas, que migravam dessa forma até que durante a progressão desse processo se gerou uma ponte direta entre a América do Norte e a América do Sul, por onde esses organismos passaram a migrar. Um exemplo desta grande migração é a presença na América do Sul dos mastodontes, um parente distante dos elefantes atuais. Da mesma forma que são encontrados os dinossauros hoje em dia, também são encontradas árvores petrificadas que pertenciam a florestas do mesmo período. A maior concentração é na região de Mata, no centro do estado.
É a única reserva delimitada de fósseis vegetais no gênero, em quantidade de fósseis no Brasil. Então aqui todas elas estão quebradas, elas não estão todas, a árvore inteira, estão quebradas por causa do peso do sedimento que tinha em cima, até 100, 200, 300 metros de terra basalto que tinha em cima. Isso aqui são mais ou menos 180 a 220 milhões de anos. Isso aqui é a única reserva que tem no Brasil delimitada em fósseis vegetais. Então a gente não se pode tirar nada, né? Então o meio que a gente achou de preservar esses materiais foi fazendo as praças que a gente tem, muros, calçadas, enfeites na frente das casas. A gente achou um meio de preservar. Bom, na região da mata, o que nós podemos interpretar é que era uma situação bastante particular. As árvores petrificadas foram árvores, né? Foram árvores que foram substituídas por sílica e hoje são rocha. No meio dessas árvores que caminhavam os dinossauros. Nossas florestas, o pampa, as montanhas, os animais que conhecemos hoje e nós mesmos somos o resultado de toda essa história. Conhecer nossas origens é nosso direito. Preservar nosso ambiente é nossa obrigação.